acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Para Renata, para o Charles, pois é, o Cruzeiro bem, né, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Juventude, boas estreias, né, de jogadores reforços que foram trazidos agora, né, no meio do ano, pela nova gestão da SAF do Cruzeiro, né, comandada pelo empresário Pedro Lourenço. A gente até comentava aqui no Redação ontem sobre essa boa fase da equipe que está brigando ali pelo G4 na parte de cima da tabela, mas ontem veio toda essa situação, essa confusão de um áudio vazado. Esse áudio estava circulando nas redes sociais do Pedro Lourenço, empresário, dono da SAF do Cruzeiro. Nesse áudio, ele falava com uma outra pessoa que disse que cobrou o Fernando Seabra para que ele escalasse jogadores que foram os reforços, né? Alguns dos reforços contratados para essa temporada. Matheus Henrique, especificamente, o Caio e também o Lautaro Dias, o Caio Jorge. Inclusive, eles foram escalados como titulares para essa partida contra o Juventude, como a gente comentou aqui. Vamos ouvir, então, esse áudio que circulou ontem nas redes sociais do Pedro Lourenço. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não, entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí, entendeu? Aí deu uma dura minha do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge. Entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, porque os caras estão custou caro. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. Bom, gente, tá lá no GE. Globo, então, a apuração da nossa equipe, que o Pedro Lourenço entrou em contato com o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, pedindo desculpas sobre esse áudio vazado. Ele, nesse pedido de desculpas, ele inclusive ressalta que tem total confiança ao Fernando Seabra, né, o técnico do Cruzeiro. Ele disse que foi um áudio ali, uma conversa informal, e que ele não tem, essa cobrança, ela não existiu, e que ele tem total confiança no trabalho do Fernando Seabra. Tá lá, então, no GE. Globo. É bom a gente falar aqui, né, falar um pouquinho sobre o trabalho do Fernando Seabra, porque o Seabra, ele já trabalhava antes na base do Cruzeiro, né? Ele, no ano passado, junto com o Autuori, ali naquela reta final, ele assumiu a equipe, era o Autuori ali que ficava no comando, mas a gente via, né, nos jogos, na reta final do Brasileirão, sempre que era o Seabra que ficava ali à beira do campo, no comando da equipe. Ele conhece muito bem os jogadores, a gente consegue ver no trabalho do Fernando Seabra que os jogadores confiam muito no treinador, e isso a gente vai vendo, né, nos próprios resultados, nos números que o Fernando Seabra tem, são 24 jogos, e 13 vitórias. Então a gente vê que realmente dentro do grupo não existe, pelo menos nos bastidores e no que a gente acompanha, uma desconfiança no trabalho do treinador. Mas com esse áudio, né, que foi vazado ontem, acontece que vira uma questão para se ficar de olho, porque quando o Cuca, vocês lembram, saiu do Atlético Paranaense, aconteceram alguns rumores de que talvez ele estivesse saindo do Atlético Paranaense com um possível acerto com o Cruzeiro. Muita gente ficava... Isso eu tô falando uma informação, tá? Mas foram especulações que a gente ouvia por aqui, de que com os reforços o Cruzeiro precisaria de um treinador mais experiente. O trabalho do Fernando Seabra como técnico, né, como profissional, é o primeiro dele, né, à frente de uma equipe ali no comando profissional. Ele trabalhou muito com a base, é um trabalho que ele trabalhou, inclusive antes do Cruzeiro, ele trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou no Corinthians, e então a gente sabe que é um início de trabalho que tem dado muito resultado, os números estão aí para mostrar, mas que sim, houve essa conversa, alguns rumores de que se precisaria de um técnico mais experiente para seguir no comando do Cruzeiro com os reforços que iriam chegar.
mas o Fernando Seabra continuou. Em outros momentos, o Pedro Lourenço falou que confiava sim no trabalho do treinador e que não havia nenhuma possibilidade de mudança no momento, mas quando surge essa confusão com esse áudio vazado, aí vem à tona toda essa situação, aí é impossível não lembrar das especulações que aconteceram há algum tempo sobre o comando do Fernando Seabra no Cruzeiro. Pois é, o áudio foi vazado antes do jogo, antes da partida contra o Juventude, e os 3 atletas citados no áudio pelo dono da SAF foram escalados por Fernando Seabra no início da partida. Parece que estamos na década de 90, né? Onde o Cartola interferia no trabalho de um treinador. Eu achei assim uma situação completamente constrangedor, né? Constrangedor. E constrangedor, mas eu fico pensando, bom, se for uma conversa entre amigos, né, como é que vazou isso, né? Esse áudio, como é que foi parar na imprensa, né? Que coisa constrangedora. Agora, Rafaela, bom dia. O que a imprensa aí de Belo Horizonte, como é que a imprensa está tratando dessa história, hein? O Estado de Minas, os jornais daí de Belo Horizonte, como é que é? Olha, todo mundo foi atrás de uma resposta, né, do empresário, do Pedro Lourenço, para começar a entender o que é que tinha acontecido, né, sobre esse áudio, com quem foi essa conversa. Inclusive, você perguntou da imprensa, o Fernando Seabra, quando começou a pipocar, né, essa situação, o Fernando Seabra estava dando uma entrevista para a revista Placar, e foi questionado, né, porque chegou naquele momento, né, o áudio vazado, né, as pessoas já com o áudio em mãos, e o Fernando Seabra disse, né, ali naquele momento, ele falou que não houve nenhum tipo de interferência na escalação, que ele tem, né, total liberdade para trabalhar com os jogadores e que nessa escalação contra o jogo contra o Juventude, ele não recebeu nenhum tipo de interferência, nenhuma fala direta do empresário Pedro Lourenço para escalar. Ele disse que tem total liberdade, que ele desconhecia esse áudio vazado. Então, depois, quando a imprensa foi atrás, né, pro Pedro Lourenço, né, dar aí uma declaração sobre a veracidade desse áudio e, enfim, o porquê, se houve realmente essa interferência, se ele realmente conversou com o Seabra pedindo para que ele escalasse os reforços, e não só pedindo, né, gente, era basicamente ali, como a gente ouviu no áudio, na conversa de tom informal, de que ou escalava ou estaria fora. O Pedro Lourenço, então, pediu desculpas, né, como a gente mostrou aqui, está lá no GE. Globo, pediu desculpas ao treinador, disse que foi num momento de uma conversa informal e que ele tem total confiança no trabalho do Fernando Seabra para o segmento do trabalho dele na temporada. Eu acho que pega muito mal, assim, eu acho que reflete um pouco do que é o amadorismo da gestão do futebol no Brasil. E a gente, curioso, porque a gente, quando fala de SAF, a gente fala muito da SAF trazendo um pouco mais de profissionalismo para os clubes que sempre foram geridos de uma maneira, muitas vezes, irresponsável das associações, né? Então, a questão de ter um presidente associativo, esse presidente gere o clube por 4 anos ou por 8 anos, dependendo do sistema, né, de reeleição e etc. Só que ele não tem que responder depois que ele sai da gestão. Então, por isso que era aquela coisa de, então ele gasta todo o dinheiro do clube, depois deixa o clube todo endividado, e aí a outra gestão que tem que lidar com isso. Então, a SAF, em tese, a gente entendia que ela poderia trazer um pouquinho mais de profissionalismo, trazer equipes que, de fato, entendessem de economia do futebol, de mercado do futebol, de vamos entender o que pode gastar, o que não pode gastar. Quando o Ronaldo assume o Cruzeiro, ele vem com uma gestão e com um discurso bastante forte com relação a isso. A gente não vai... O Cruzeiro, ele falava, o Cruzeiro está na UTI. A gente precisa tirar o Cruzeiro da UTI, a gente precisa, não pode gastar de uma maneira irresponsável e etc. Ele reduziu muito o orçamento do time, que foi, aí sim, campeão da Série B e conseguiu voltar para a Série A depois de duas tentativas fracassadas. Então, assim, parecia uma gestão mais responsável. Aí sai o Ronaldo e entra o Pedrinho, que sempre foi conhecido como um torcedor, como um cara que estava ali para ajudar o Cruzeiro, para botar dinheiro e etc. Só que, assim, eu não vejo problema de ter um torcedor disposto a botar dinheiro no clube, né, e a gerir. Mas, cara, quando começa uma gestão que interfere no futebol dessa maneira... Primeiro que eu acho que, assim, as contratações... Você não faz contratações sem falar com a comissão técnica, né? Na minha concepção é isso, assim.
o planejamento profissional de um clube de futebol é quem vai ser o meu treinador da temporada, né? Não o meu treinador pelos próximos 3 meses. É o treinador que eu acredito que vai conseguir fazer os meus objetivos dentro dessa temporada. Ah, é o fulano, show. Fulano, como é que a gente quer planejar esse elenco aqui? Vamos entender e tal. Eu já acho que foi um erro da gestão do Cruzeiro de não ter efetivado o Fernando Seabra no início do ano, porque eu acho que ele poderia estar tendo melhores resultados ainda do que ele está tendo agora, se ele tivesse tido a chance de começar o estadual para ter um pouquinho mais, né, montagem de elenco, vamos entender, tal. Não. Contrataram um treinador pouco experiente de fora que teve essa oportunidade antes do Fernando Seabra, que não dá nem para dizer que assim, não, é porque precisava de um nome mais forte. Era um treinador pouco experiente. Renata. Aí ele sai. Diga, Rafael. Não, é só porque esse ponto é muito importante que você está falando, porque a gestão anterior, o próprio Paulo André, um pouquinho antes ali da mudança da SAF, né, da venda da SAF do Ronaldo para o Pedro Lourenço, ele falou exatamente isso, que eles erraram na contratação do Nicolás Larcamon, que eles tinham em casa uma solução para treinar a equipe, que era o Fernando Seabra, mas o Fernando Seabra acabou saindo porque ele estava trabalhando na base do Bragantino. Isso. Mas é só sobre esse ponto mesmo. A própria gestão anterior assumiu que errou, que deveria ter continuado, mantido o Fernando Seabra. É isso, aí traz o Seabra, aí beleza, aí entra o Fernando. O Pedrinho que começa a fazer as contratações assim, poxa, pra mim eu tava imaginando que o Pedrinho conversa com o Fernando, olha, o que você acha do Caio Jorge? Tava precisando mesmo de centroavante o Cruzeiro. O que você acha do Matheus Henrique? O que você acha? Sim, isso é uma gestão que pode ser conjunta, não vejo problema nenhum de ter uma conversa. Agora, de você contratar e exigir que o cara coloque, então você não confia no trabalho do cara. Exatamente. Sabe? Eu acho contraditório, né? Quando você dá uma ordem de quem escalar, você não está confiando no trabalho do Porque a tua função como gestor não é escalar. A função do Pedrinho, como dono da SAF, ele é dono do clube, assim, não é a função dele escalar o time. É a função do treinador que ele contrata. Pode até ser que ele discorde das escalações e fale assim, não, eu quero demitir esse cara. Beleza. Só que você determinar quem esse cara vai escalar, então você está contratando uma pessoa que você não confia. Num Cruzeiro que está dando resultado. Exato. Que vem melhorando sob o comando desse treinador, né? Que melhorou bastante. Sim. Depois Fernando Seabra. O melhor mandante do campeonato. Melhor mandante. 100% de aproveitamento no Mineirão. Sim. Então, é realmente assim, uma daquelas notícias que a gente não imagina ver, né, em 2024, mas quem sabe a SAF também levante essa reflexão. Quais os limites para o dono da SAF? Existem pessoas que já fizeram muito mal ao Cruzeiro recentemente. Pessoas essas que deveriam estar na cadeia, elas não estão. Pessoas essas que sumiram do holofote do clube, uma vez desde que ele se tornou SAF no final do ano de 2021. Acho que o ponto principal, HG, dessa história toda foi muito bem abordado por você. O Pedro Lourenço, ele precisa de tomar cuidado de quais pessoas estão ao redor dele e do que ele fala para determinadas pessoas. Porque, repito, tem muita gente que já fez mal ao Cruzeiro e está em uma espécie de stand-by, esperando apenas a primeira oportunidade para voltar a afetar o clube. Eu chamo de fogo amigo, né? Meu Deus do céu! Pois é, Everton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ô Everton, é uma situação que já vem causando o Pedrinho, né? Antes como torcedor, conselheiro do Cruzeiro, ele sempre teve essa característica de fazer comentários que rendem notícias, rendem manchetes. Então, isso é comum do Pedrinho. Só que agora, o Pedrinho é o dono do clube e todo comentário dele, tudo que ele fala tem uma dimensão muito maior. Não só como dono do Cruzeiro, como você destacou muito bem, o grande empresário que é. Então, tudo que o Pedrinho falar hoje tem uma dimensão muito maior. Ele precisa, não falo somente do áudio, mas equilibrar esse lado torcedor, mas principalmente dono de um clube de futebol. Tem muita coisa que você não precisa sair comentando, por exemplo, num churrasco, numa resenha com amigos. Tem muita coisa, mesmo você conhecendo as pessoas ao seu redor, você como dirigente, você como dono de um clube, tem muita informação sigilosa. Essa outra pessoa que está lá, que pode ser um amigo ou não, ela pode passar para uma outra pessoa, que passa para uma outra pessoa. Não estou falando só desse áudio de ontem. E o Pedrinho, Everton, ele tem essa característica de estar numa roda de amigos, soltar algumas coisas. E nesse soltar algumas coisas,
hoje, como dono do clube, as coisas se espalham muito mais e tem uma dimensão muito maior. Então, o equilíbrio do Pedro Lourenço, torcedor, fanático que sempre foi, precisa acontecer com Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro. Agora, trazendo uma outra situação para dentro de campo, as mudanças, como o Virgão disse, iriam acontecer naturalmente. O Matheus Henrique no lugar do Barreal, o Caio Jorge no lugar do Verón, que está machucado, o Lautaro Dias, do Arthur Gomes com a questão física. A única questão hoje é o Wallace, que inclusive a gente pode até comentar depois como vai tirar o Romero do time. Então são mudanças naturais que já iriam acontecer. Eu imagino a situação do Arthur Gomes neste momento, sentando no banco de reservas. Será que foi o Seabra ou o Pedrinho que me tirou do time? Fica a questão. Vamos. Eu quero ouvir o Dólar também, mas antes é uma informação que acaba de chegar aqui, uma nova informação, Valu. Informação essa que foi apurada pelo Samuel, estava conversando há pouco com ele. Aconteceu uma reunião hoje pela manhã, na Toca da Raposa 2, com o Seabra, o Pedro Lourenço, essas duas figuras pelo menos, provavelmente também outros integrantes do departamento de futebol, para que fossem amarradas todas essas pontas que surgiram desde a publicação ontem do suposto áudio do Pedro Lourenço. Então, o intuito desta reunião seria realmente deixar as coisas esclarecidas de forma presencial entre Pedro Lourenço e o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra. Alexandre Dolabella. Primeiro já comentando a informação do Valu, muito importante que essa reunião aconteça mesmo para deixar tudo realmente muito claro, né? Já que o próprio Seabra, na entrevista que a gente viu ali o trecho, né? Ele se mostrou incomodado ali com a situação, né? Obviamente, né? Com tudo que aconteceu. E aí, dando o meu pitaco sobre o áudio em si, sobre toda essa questão, né? Os amigos já pontuaram basicamente tudo, mas o principal é que, assim, o comentário dele no áudio é um comentário besta, porque, como já foi dito, as alterações aconteceriam e não era por um motivo financeiro, econômico. Não é porque o Cruzeiro gastou muito para contratar esses jogadores, é porque, tecnicamente, esses caras iam ter chance mesmo para jogar. Eles têm um espaço deles no elenco e teriam espaço no time naturalmente. Né? Só o Wallace que ainda não ganhou esse lugar no time titular, mas todos eles, pelo menos chance de mostrar a capacidade deles, eles teriam durante a temporada, né? Então não precisava de bater no peito, de pedir, de mandar o treinador escalar X ou Y, porque esses jogadores iam jogar naturalmente, né? Se o áudio for uma mentira, se isso é um caso de fake news, aí o Pedrinho vai precisar ir a polícia e até a última instância para descobrir então quem produziu isso e essa pessoa ser responsabilizada, né? E se aconteceu alguma conversa do Pedro com o Seabra, eu só espero que não tenha sido no tom que ele colocou no áudio, porque aí é desrespeitoso com o funcionário do clube, mesmo que ele seja o chefe daquele funcionário. Né? Você não pode falar dessa forma, desqualificar o trabalho do seu profissional, já que ele tem uma autonomia ali para poder fazer o trabalho dele. Né? Então você não pode... Você pode fazer uma consulta, você pode perguntar para o treinador, você pode trocar uma ideia no dia a dia? Claro que pode. Né? É natural, inclusive, no futebol que isso aconteça. Mas ele chegar e querer exercer uma pressão hierárquica e interferir diretamente no trabalho do Seabra, isso não seria nem um pouco correto da parte do Pedrinho, nem um pouco justo, inclusive pelo trabalho que o Seabra vem fazendo. O Seabra hoje merece crédito pelo trabalho dele e pela posição que o Cruzeiro ocupa hoje na tabela do campeonato. Então, seria uma falta de respeito tremenda e o Seabra fica numa situação muito ruim, porque, afinal de contas, ele, inclusive, é um treinador em início de carreira, que está num momento muito bom agora e que ele tem que ser muito inteligente, né, e não jogar fora isso. Porque ele está tendo uma oportunidade de ouro para a carreira dele. Então, você imagina o cara sofrer uma pressão dessa do presidente, sabendo que é o primeiro grande trabalho dele, que está indo muito bem, que ele tem chance, sei lá, de coroar o primeiro ano dele como treinador profissional com algum grande título, e aí acontece uma situação dessa, né? Então, tudo muito errado, e espero que essa reunião que aconteceu tenha realmente alinhado tudo, deixado tudo tranquilo, porque a última coisa que o Cruzeiro precisa agora é de confusão nos bastidores. Olha, é algo absolutamente corriqueiro, tá? Para quem acha que não, e isso não endossa o fato. Ninguém está dizendo aqui que não, se é corriqueiro então, porque está liberado, não. Mas é corriqueiro. O Júlio Batista disse recentemente. O Júlio Batista falou, e olha que não é o Cruzeiro do Pedrinho, não. Era do Ronaldo. Era de interferência externa, de gente pedindo para ele escalar jogador no Valladolid, né? Isso. No Valladolid. Então, isso é corriqueiro em clube de futebol.
presidente que manda jogador escalar, que questiona a não escalação de um ou de outro, tá certo? Não tá certo, mas reafirmo o que eu disse. Se o treinador sente-se confortável com a cobrança e toca a vida, aí é com o treinador. Se o treinador não se sente confortável, ele chega e diz, olha, do jeito que as coisas estão caminhando aqui, para mim não dá. Então eu vou pedir o boné. Porque, por exemplo, eu trabalho aqui na Band com o Lu. Aí eu sou o diretor de jornalismo. Aí eu falo, Lu, você vai entrar no Donos da Bola agora? Mete o cacete no Pedro Lourenço, bate no Sérgio Coelho. Aí ele não está de acordo. Aí amanhã eu chamo ele para uma reunião de você vai no Donos da Bola? Mete o cacete no Alexandre Matos, bate no Vitor Bage. Se ele tá de acordo, ele vai chegar aqui e vai fazer. Agora, se ele não está, ele vai falar, seu querido, peraí, eu estou vazando, ninguém aguenta isso não. Mas eu posso fazer? Eu posso. Eu devo? Não, não devo. Por isso eu digo, tem coisas que você pode, mas não deve. Outras você deve, mas não pode. Então é medir a proporção do que pode acontecer e evitar de enviar esses áudios para gente que encosta e fica posando de amigo. Ter muito cuidado. Eu repito, eu já fui vítima disso e é uma desgraça na vida do sujeito. Você que está assistindo, todas as mensagens que você manda por WhatsApp, áudio ou não, você ficaria confortável se elas fossem vazadas? Todas. E aí, ó, o Gão, Hilton Pereira, Sampaio, Gão, para você. Tem o assistente Bruno Bosquilha, assistente 2, Leone Carvalho Rocha, e de Santa Catarina, no VAR, Rodrigo de Alonso Ferreira. Bel, eu só não conheço o Leone Carvalho Rocha. O Hilton, eu não gosto muito das tomadas de decisão dele. Salvo engano, já teve jogos internacionais onde deu uma agarrada por causa de algumas decisões dele. Acho que ele inverte muita faltinha. Acho que o jogo para demais com o Hilton, sabe? E acho que o Rodrigo, que está no VAR, eu acho que às vezes ele intervém de forma desnecessária em alguns momentos, né? Mas o Hilton, por mais que eu tenha essas críticas, é considerado um árbitro experiente. Então, que ele saiba entender o momento realmente da chamada do Rodrigo. E em relação ao Bosquilha, que também é um árbitro FIFA, né? É bom ele não ficar assistindo o jogo, não. O que eu falo sobre o Bandeira assistir o jogo? É que às vezes o camarada é assim, ó, ele tem que ficar atento nessa linha aqui, tem que ter essa percepção aqui com a visão periférica da bola sair, ele entender o cara em impedimento. O cara assistindo o jogo é aquele cara que o jogo tá rolando aqui, ele vai fazendo assim, ó. Sabe? E às vezes ele dá uma vacilada aqui. Tem o VAR lá em cima, mas o VAR ultimamente não está muito confiável. Mas o Wilton, nossa senhora. Será que esse Bosquila tem a ver com o árbitro antigo? Vocês vão enfrentar, Hugão, o maior, pelo menos neste momento, da tabela do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Vamos acompanhar com o Vitor Moreira. Contra o líder. A parada não vai ser fácil amanhã no Rio de Janeiro. Mas o time celeste vai com moral. Principalmente depois de encerrar o turno no grupo que vai à Libertadores do ano que vem. Nós precisamos ter uma mentalidade forte e uma mentalidade forte que suporte um grupo forte. Estamos com uma grande oportunidade de ter um grupo muito forte. O que precisa melhorar agora é a campanha fora de casa. O time celeste tem só 2 vitórias em 10 jogos. E para quem pode sonhar com uma posição melhor na tabela, vencer fora é fundamental. Acho que é bom a gente continuar essa sequência boa que a gente tem tido dentro de casa. Óbvio que os resultados fora de casa também são muito importantes, né? Então acho que para uma noite como essa, casa cheia mais uma vez, um espetáculo, a torcida apoiando. Acho que nada melhor do que esses 3 pontos para a gente comemorar, mas sempre com o pé no chão e trabalhar sempre para que a gente possa atingir nossos objetivos, que é estar ali em cima brigando, disputando e pontuando o máximo que a gente pode. Para este jogo contra o Botafogo, o técnico Fernando Seabra não vai contar com o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Vidalba e o novato Jonathan Jesus brigam pela vaga. Por outro lado, volta o argentino Álvaro Barreal, que cumpriu suspensão contra o Juventude na última rodada. No jogo da ida no Mineirão, a Raposa derrotou o time carioca por 3-2. E já que a fase é ótima,
vencer no Rio pode dar um gás para consolidar ainda mais o primeiro turno. Temos uma tendência aí de crescimento, temos que saber potencializar e explorar isso, inclusive para buscar melhores resultados fora, porque isso também é algo que nós almejamos. Botafogo muito desfalcado, né? Não vai com o Cuiabano, não vai com o Eduardo e não vai com o Júnior Santos. Ainda assim, é uma equipe muito qualificada, de um grande vigor físico, e o Cruzeiro também deve optar por uma equipe mais leve. Assim espero que o Seabra faça. Vamos que vamos, meu Cruzeiro. Falando, Gão, em torcida feliz, também no caso do Cruzeiro representa Pedrinho feliz, que Pedrinho tem sido fundamental, né, nessa trajetória do Cruzeiro. Tem um áudio circulando aí vazado, atribuído ao Pedrinho, vamos falar assim, que em tempos de inteligência artificial, ele não nega e nem afirma, e nem confirma. Nós vamos colocar tudo junto, Pedrinho. O áudio que o Pedrinho teria mandado para o Seabra nesta última partida, obviamente antes dessa última partida, e também depois a explicação que o Pedrinho deu durante um evento de homenagem, inclusive ao queridíssimo Dirceu Lopes, que fez aniversário ontem. Um beijo, Dirceu, pro Gão comentar isso tudo aí. Pode rodar. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não, entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, não ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí, entendeu? Aí deu uma dura minha do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge, entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, porque os caras estão custando. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. Olha, o que tá rodando aí, em troço, e pra mim não tem a menor preocupação, porque eu sou um cara tranquilo, minha consciência tranquila, tô com a alma lavada, limpa, tranquila, né? Falando do negócio do técnico, eu cheguei essa semana lá, nós dobramos o salário do nosso técnico, entendeu? Porque ganha muito pouco, entendeu? Então, isso é conversa de quem não tem nada o que fazer, e eu estou com a minha cabeça tranquila, não tenho que dar explicação para ninguém, nesse caso para ele, e para esse tipo de gente que está fazendo aí, que eu acho que eles não são cruzeirenses, eles deviam de preocupar com o Cruzeiro e ajudar o Cruzeiro. Vamos então ser muito franco nessa situação aqui, certo? Em época de inteligência artificial, é até embaçado realmente você direcionar alguém a parada. Mas eu acho esse áudio maravilhoso. Eu também. Eu acho maravilhoso. É sensacional, eu também gostei. Outra coisa também, Bebel, sabe como? Se eu sou dono da parada toda, dobrou o salário do cara, meu filho. E não é isso não. Você sabe o que acontece? Me ajuda aí. É o seguinte, o cara tá pagando. Aí ele fala assim, se não precisasse, por que vocês me fizeram gastar dinheiro? Agora vocês vão usar os jogadores. É lógico. E outra coisa também, ele pediu 3 jogadores. Os outros, meu amigo, os outros 8, ou você abra que escalou, meu amigo. Você dobrou o salário também, aquele detalhe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não foi o Pedrinho realmente, tô falando aqui com você, em época de inteligência artificial, não tem como acusar ninguém de nada, certo? Agora, aquele negócio também, bicho, se tivesse mandado também, se mandou, se não mandou também, tá certo, bicho, tem que ser raiz mesmo. A explicação dele foi boa, Paulinho, porque ele eu não tenho preocupação com isso, mas ele não falou, eu mandei o áudio, eu deixei de mandar. Agora, para desvendar o mistério, chama lá o treinador e pergunta para ele se realmente isso aconteceu. Olha, mas já teve participação do Fernando Seabra em outros programas e ele disse que tem total autonomia de escalar. Paulinho? Lógico, que aliás, para mim, é um grande destaque do futebol, de técnico do futebol brasileiro. Verdade. Vamos falar uma coisa pra vocês, estamos aqui na empresa, né? Verdade. Às vezes rola do chefe falar assim, garoto, dá um pulinho na minha sala pra gente trocar uma ideia. Absolutamente normal, meu amigo. Absolutamente normal. Mas no futebol, nossa, é a crise da notícia, né? Nada a ver, tudo certo. Tá pagando e é isso mesmo. Pedrinho, se mandou o áudio, tá certo. Só toma cuidado pra quem você manda. Se foi você que mandou em época de inteligência artificial,
Porque aí você já sabe quem você pode confiar e quem você não pode confiar para conversar essas palavras. E dependendo da circunstância também, se for naquele jeito que você tava lá no show do Gustavo Lima, lá na fazenda, na sua casa, eu não sei, aí você espera o dia seguinte, aí você manda o áudio, né, Pedro? Que não é uma crítica também, que a gente acha maravilhoso, aquele espetacular, aquele copinho de Campari ali. Mas agora entra o craque do multiverso, o homem que acha que é craque. Você me respeita, Isabel Guimarães. Você é craque nos comentários. Diga aí, Hugão. Vou aceitar essa aí, mas você ainda vai me ver jogando bola. Já treinou comigo? Mal acabado, não tem limite, Isabel Guimarães. Pessoal, vamos de Cássio, João Marcelo, Vidalba pela suspensão do Zé Ivaldo. Ô, Zé, a gente precisa de você, Zé. Para de tomar cartão amarelo, Zé. Precisa de você nessa escalação aqui, Zé. Vamos de Kaique, acredito que ele vai ter sequência, mesmo com o Marlon ainda tendo já condição de jogo. O William na lateral direito, monitorado pela seleção brasileira, inclusive. E aí, agora vem a minha opção, certo? A minha opção. Não acredito que o Lucas Silva vai sair desse time. Mas eu escalaria o time com Lucas Romero e Matheus Henrique, fazendo essa função de cobertura do Matheus Pereira aqui, dando esse suporte também na tabelinha, e colocaria mais velocidade aqui desse lado esquerdo com o Barrial. Jogaria o Lautaro Dias pelo lado direito, Caio Jorge centralizando, fazendo esse salseiro aqui, com esse quarteto aqui na frente aqui, que pode bagunçar muito a vida do Botafogo jogando fora de casa. Acho que todo mundo acompanhou aí o assunto que tomou conta do noticiário nessa quinta-feira sobre um áudio que teria sido vazado do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, falando com alguém sobre uma possível reunião que teria tido com o Fernando Seabra para pedir a entrada dos reforços dos jogadores contratados. Eu conversei ontem à noite com o Pedro Lourenço e o Pedro me disse o seguinte, que nunca teve esta reunião, nunca ele chegou para o Seabra para escalar esse ou aquele, uma interferência clara, descartou completamente isso, falou que tem muito respeito pelo trabalho do Fernando Seabra, até em contato com outras pessoas, ele revelou que recentemente o Fernando Seabra teve um reajuste salarial pelo que ele vem entregando à frente da comissão técnica do Cruzeiro. E o Pedro Lourenço também esteve numa homenagem para o Diceu Lopes e para o Piazza. Eles receberam o Raposão de Ouro, uma entrega aí da associação do Clube do Cruzeiro lá no Barro Preto, e ele falou que isso aí é coisa que estão tentando criar um clima ruim no Cruzeiro. E o próprio Fernando Seabra, ele estava dando uma entrevista a Placar quando surgiu o assunto, e o Seabra foi questionado sobre isso, e ele falou que não tem problema nenhum quanto a isso e que ele tem total autonomia para escalar o time do Cruzeiro. Isso é até a informação que a gente tem, né? Que não existe nenhuma interferência, até porque não tem que existir. Claro que se pode ter reunião, departamento de futebol, com comissão técnica, para debater algumas coisas, mas imposição de escalação, isso aí realmente, a informação que a gente tem é que não acontece e nem tem que acontecer. É bom a gente frisar sempre isso, e apenas para passar aqui todos os pontos. Então, eu fiz contato com o Pedro Lourenço e ele garantindo que em momento algum teve e terá esse tipo de situação com o técnico Fernando Seabra aqui no Cruzeiro. Então fica aí o registro. O Cruzeiro que treina hoje na Toca da Raposa 2 e fecha a preparação para o jogo com o Botafogo. O Cruzeiro desafia o líder Botafogo neste sábado, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, o Engenhão. Vamos ver o que vai fazer o técnico Fernando Seabra, ele que tem a volta de Álvaro Barreal e precisa definir também quem joga na zaga, uma tendência de Vidalba.